Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à reeleição na Prefeitura de Jacareí, Isaías Santana. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço, Thaís, a você e a todo o jornal por essa oportunidade, de poder conversar com os seus leitores, com os seus ouvintes. E, prefeito, nós estamos chegando aí ao fim dos 4 anos de mandato. Por que o senhor pensou e por que o senhor decidiu concorrer à reeleição? Porque há muitos projetos em andamento. Os principais deles, a terceira ponte, que nós começamos há um ano a construção efetiva, o anel viário, que vai mudar radicalmente a situação da mobilidade da nossa cidade. Há também o conjunto de creches que nós já fizemos e que precisamos avançar. E há muita coisa para ser recuperada na saúde, o que já fizemos, o que precisamos fazer. E o desafio para enfrentar o primeiro ano pós-pandemia vai exigir uma equipe muito junta, muito coerente e que já conheça a cidade. Então seria muita irresponsabilidade até entregar a cidade a qualquer aventureiro. É preciso garantir o cuidado com as pessoas. E eu tenho certeza que eu e a minha vice, doutora Rosana, somos as pessoas mais preparadas para essa retomada após pandemia. Exatamente sobre a pandemia que eu ia perguntar para o senhor agora. A gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada agora durante a pandemia. O que é que o senhor pensa em fazer a respeito? Olha, antes de falar da economia, a gente precisa falar da preparação da cidade para melhorar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas. Nós tivemos um período muito prolongado em que as pessoas, em especial maiores de 60 anos, aquelas que têm alguma outra patologia, ficaram isoladas. E isso gera outros reflexos. Então nós precisamos já em 2021 fazer um conjunto de medidas que deem apoio psicológico, que deem ocupações para essas pessoas na área de lazer, na área da cultura e que a saúde seja o carro forte para recuperar essas pessoas. Esse é o primeiro aspecto fundamental, que nenhuma prefeitura vai poder fugir disso. O segundo aspecto é exatamente a retomada da economia. E o primeiro papel fundamental do município é ter obras, porque obras geram empregos. Emprego na construção civil, emprego que estão disponíveis para as pessoas mais humildes, as pessoas que possuem uma qualificação não muito refinada. Então, um conjunto de obras, como nós estamos fazendo, asfalto, pavimentação, água e esgoto, é essencial para a retomada da economia. Depois, simplificar os procedimentos burocráticos e administrativos e também de licenciamentos. Nós já fizemos essa lei, já está em vigor em Jacareí, e também adotamos a Lei da Liberdade Econômica, que foi uma lei do governo federal, já adotamos em Jacareí. Além disso, nós precisamos oferecer para todos aqueles que querem empreender, que querem então iniciar um novo negócio, portanto gerar emprego, esse contato direto, esse contato mais facilitado. Com essas medidas, o poder público será o impulsionador da retomada da economia. A gente sabe que esse mandato está se encerrando sem um desenrolar completo em relação ao plano diretor. Eu gostaria de saber do senhor de que forma que o senhor vê esse problema e até que ponto ele afeta a cidade. Afeta muito, e nós temos ali problemas de visões dos principais agentes da cidade, Ministério Público, Defensoria e a própria juíza da Vara da Fazenda Pública. É preciso, novamente, uma nova rodada de conversas. Nós tivemos mais de 10 reuniões conversando, discutindo. Eu tenho certeza que a partir de janeiro nós teremos condições de voltar a conversar com o Ministério Público, voltar a conversar com a Defensoria e com o Poder Judiciário e mostrar para eles o quanto essa paralisação está sendo prejudicial para a cidade. E eu sempre me dispus a acatar todas as sugestões corretas. Em nenhum momento criei objeção para sugestões, modificações. Aliás, fizemos um acordo inicial, estamos cumprindo esse acordo. A fase preparatória só parou em razão da pandemia, porque nós teremos que fazer diversas audiências públicas, mas já contratamos a assessoria da Univap por sugestão do próprio Ministério Público, estão em andamento os processos e nós vamos retomar a fase externa, que é a fase de audiências públicas. Mas ainda em razão dessa ação que discute o plano diretor, nós temos 3 obras fundamentais
que ainda não estão liberadas. Vamos buscar a liberação, porque ter obras para gerar emprego em 2021, a prefeitura que conseguir isso estará à frente na retomada do crescimento. Agora uma pergunta que é meio 3 em 1, tá bom, prefeito? A gente sabe que no seu plano de governo de 2016 constava, por exemplo, a criação de um pronto-socorro. O senhor alegou durante a gestão que não poderia ser possível. Neste novo, essa construção, pelo que eu vi, já não consta ali. Eu gostaria de saber do senhor por quê, quais devem ser as prioridades na saúde e se é um plano do senhor encerrar a intervenção na Santa Casa também, caso seja eleito. Thaís, você bem acompanhou de perto. Nós compramos o terreno, nós fizemos o projeto. No entanto, a fila de cirurgias, a fila de exame e a falta de especialidades, a falta até de médico da atenção básica, nos obrigaram a priorizar o atendimento das pessoas, priorizar os serviços. E teve um outro fator fundamental que foi o congelamento dos investimentos federais nas áreas sociais. A partir da emenda que congelou os investimentos federais na saúde, na educação e na assistência, todo o custeio passou a ser do município daquilo que veio a mais. Com a crise econômica, muita gente da classe média saiu dos planos particulares e foi para a atenção pública, para a rede pública. Nós tivemos um aumento de 30% na atenção básica, de 40% nas especialidades e de 100% na urgência e emergência. Isso significa exigir mais médicos, exigir mais profissionais, exigir mais exames, exigir mais cirurgias e aumentamos em tudo. Com isto, o custeio impediu os investimentos. E aí você tem que ter cabeça no lugar para saber que cuidar das pessoas é mais importante do que ter um prédio com o seu nome. Que dar saúde pública é dar atenção, remédio, cirurgias e não apenas construir novos equipamentos. O sonho do novo pronto-socorro vai ficar para o momento seguinte. Será possível nos próximos 4 anos? Eu espero que sim. Mas por que eu não pus no programa de governo? Porque eu tenho consciência de que a recuperação da pandemia exigirá uma atenção muito forte na atenção básica. Nós precisamos que as nossas 14 UBSs sejam porta de entrada de todas as pessoas que precisarem do serviço público. E para isso, nós precisamos estar preparados. Nós vamos ter que fazer já no primeiro semestre novos mutirões, porque em razão do enfrentamento à pandemia, outras especialidades foram suspensas, como por exemplo, cirurgias eletivas. Então já no primeiro semestre de 2021, nós vamos fazer mutirão. Isso significa dinheiro novo. Então como serão 4 anos nos quais a atenção básica e a recuperação da pandemia devem ser a prioridade, quem quer que seja eleito prefeito terá que ter esta prioridade, sob pena de perder vidas, sob pena das pessoas sofrerem mais do que já é normal. Mas se houver uma revisão dos investimentos federal ou estadual e sobrar recursos, com certeza nós vamos fazer o pronto-socorro. Quanto à intervenção da Santa Casa, ela tem um problema, um impedimento, que é solucionar as dívidas trabalhistas. Nós começamos, já pagamos bastante, já resolvemos bastante, mas não foi suficiente para dar à entidade ou à própria Irmandade ou a uma outra organização a capacidade de gerir. Ninguém vai assumir a gestão de uma Santa Casa com 20, 25 milhões de dívida trabalhista, porque a legislação trabalhista, ela dá a quem sucede a responsabilidade pelo passivo, pelas dívidas atrasadas. Então a Prefeitura tem que resolver isto. Não foi possível. Vamos nos esforçar para resolver em 2021, 2022, para que a gente possa ter condições de encerrar a intervenção e entregar para uma entidade ou para a própria Irmandade a gestão da Santa Casa. A gente sabe que ninguém esperava por uma pandemia, não foi diferente de Jacareí, mas eu gostaria de pedir do senhor uma autocrítica sobre a condução da crise na cidade. Como é que o senhor avalia as medidas adotadas na cidade em relação à pandemia? Olha, nós prefeitos ficamos muito limitados, porque o Supremo Tribunal Federal e depois o Tribunal de Justiça definiram que nós nos tornaríamos apenas executores das decisões do governo do Estado. E eu discordei de muitas das decisões do governador, mas não pude mudar, não pude decidir de forma contrária. A Justiça nos obrigou e em Jacareí teve até uma liminar, me obrigando a obedecer rigorosamente as decisões, as definições do governo do Estado. Por exemplo,
Eu sempre discuti do tempo de funcionamento do comércio. Acho que não fazia sentido. Como também sempre divergi de estabelecimentos pequenos, que não tem muita gente, que não gera aglomeração, não poder funcionar. Isso também discordei o tempo todo, mas através do Codivap, nas nossas reuniões, sempre fiz levar essas questões ao governo do estado. Infelizmente, o Plano São Paulo ele foi elaborado a partir da experiência da capital e depois foi aplicado ao interior como se as nossas cidades tivessem a mesma dinâmica da capital. Nisso eu acho que o governador agiu de forma equivocada, talvez excesso de prudência, mas nós prefeitos não tivemos. Uma outra questão que alguns criticam é que nós acatamos as decisões da justiça. Alguns prefeitos, talvez por não serem da área do direito ou porque acharam que poderiam modificar a opinião ou a decisão da justiça, insistiram em medidas mesmo contrariando as definições do Poder Judiciário. Mas em Jacareí, pela minha formação e pela minha responsabilidade, eu decidi acatar todas as decisões da Justiça. E, portanto, não podemos tomar medidas que entendíamos necessário. No entanto, podemos socorrer muitas categorias. E eu não pude estender esse socorro, principalmente no tocante à assistência alimentar, a um número maior de pessoas, porque tinha que reservar recursos para vaga de UTI. Jacareí tinha 10 vagas de UTI antes da pandemia. Aproveitamos a pandemia e criamos mais 10 vagas de UTI na Santa Casa. Aliás, as 10 que existiam foram vagas criadas em 98, quando a minha vice era secretária de saúde. E só agora, quando ela voltou a ser secretária de saúde, é que foram criadas mais 10 vagas de UTI na Santa Casa. Fizemos a reorganização da rede de forma urgente para garantir proteção à vida. Isso era essencial. Ninguém podia perder a vida por falta de vaga na UTI, por falta de vaga em internação. E isso eu estou com a minha consciência tranquila. Fizemos tudo o que era possível para proteger a sua vida, para garantir o menor número possível de perdas. Prefeito, a gente sabe também que somente agora, em 2020, teve início o pacote de obras viárias anunciadas pelo governo. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa questão, se o senhor acredita que poderia ter sido de forma mais ágil. Não, de forma alguma. O tempo é recorde. As outras prefeituras demoram 4, 6 anos, nós conseguimos em 2 anos. Em 2 anos nós fizemos o projeto sem consultoria. A maioria das prefeituras contratam consultoria para fazer, nós fizemos com o próprio pessoal da prefeitura. Isso é muito importante porque o pessoal da prefeitura aprendeu a fazer. Nós defendemos isso no Ministério da Economia, no Ministério do Planejamento, defendemos o projeto no banco e defendemos o projeto no Senado. É um trâmite complicado, diversos órgãos. Depois você tem que passar pela Procuradoria-Geral da República e pelo Tesouro. Só o trâmite nesses órgãos federais demora mais de 2 anos e nós conseguimos em tempo recorde, graças a uma política de austeridade fiscal. Já a partir de 2018, nós saímos da letra C para oscilar entre B mais e A, graças a um projeto bem estruturado e graças à vontade de fazer, a vontade de tirar do papel. Porque você sabe que a área, o terreno para fazer a terceira ponte foi pedido pela prefeitura em 1992. Foi doado pelo Estado em 1998. Portanto, é projeto que vem de 92. E agora nós começamos e já está em execução. Então, estou bastante satisfeito com o ritmo, com a possibilidade de começar e concretizar um sonho da cidade, que é o anel viário com a terceira ponte. Na educação, o plano do senhor lista a construção de novas escolas, de novas creches, além de uma série de reformas e ampliações. Gostaria de saber do senhor se o orçamento dá conta de todos esses planejamentos. Todas. São 2 novas escolas, 4 novas creches, sendo 2 com recursos municipais e 2 com parceria. As 2 com parceria já têm projeto no Estado. Provavelmente o ano que vem, acabando a pandemia, o governador vai chamar os municípios para assinar esses convênios e as 2 outras serão com recursos municipais. E mesmo que não venha recurso do Estado, nós faremos as 4 creches. Nós fizemos 8. Quem fez 8 faz 4. Nós fizemos 8 em 4 anos. Vamos fazer 4 em mais 4 anos. Nós vamos fazer as 2 escolas que já estão, uma delas já está em andamento, que é o Santo Antônio Boa Vista, e a da região central, que é necessário, porque nós pagamos muito aluguel. E as reformas são cerca de 12 escolas. Nós reformamos 14.
mesmo com pandemia e mesmo com o primeiro ano pagando muita dívida do governo passado. Olha, nós vamos começar 4 anos sem dívida. Portanto, todo o investimento que está previsto na educação, eu tenho absoluta tranquilidade de que faremos tudo. Até porque já tem projetos. Quando nós assumimos em 2017, não tinha sequer projeto. Ficamos 2017 inteiro fazendo os projetos para começar em 2018. Na verdade, nós tivemos na educação só 3 anos para fazer, porque o primeiro ano era tudo de projeto. Agora não, nós vamos começar com projetos. Então vamos começar trabalhando para valer desde o início na educação e 4 anos a gente consegue cumprir tudo que está no nosso programa de governo. Aproveitando que a gente está falando da área de educação, é citada também a garantia de computadores, laptops e tablets voltados para a aprendizagem. Gostaria de saber melhor como que funcionaria. É um para cada aluno, é algum para a sala? Como que funcionaria? Olha, depois que nós zeramos o déficit na educação infantil, que conseguimos em 2018, depois que zeramos o déficit na oferta de creche, que conseguimos agora em 2020, qualquer criança em Jacareí, se quiser, tem vaga em creche. Esse avanço de investimentos é para melhorar a redistribuição e reduzir a distância entre a residência, o local de trabalho e a creche. Agora é hora de investir na qualidade do ensino. E qualidade do ensino não pode abrir mão da informatização, da tecnologia. O que nós vamos fazer? Dependendo da série, dependendo da disciplina, pode ter computador coletivo, computador individual, computador para levar para casa portátil. Tudo isso vai depender de um documento que se chama projeto pedagógico. As escolas têm autonomia, a prefeitura estabelece as diretrizes por intermédio da secretaria e as escolas constroem o seu projeto pedagógico. Nesse projeto pedagógico é que a direção da escola, com os professores e os coordenadores pedagógicos, definem como a tecnologia será utilizada. O que nós precisamos garantir é que haverá tecnologia. Sobre o saneamento básico, prefeito, a gente sabe que até o final do ano ainda não deve conseguir se atingir aí a marca de 100% universalização. Caso o senhor seja eleito, até quando devemos alcançar isso? Avançamos 10%. Se cada ex-prefeito na sua gestão tivesse avançado 10%, há muito tempo Jacareí não teria problema de saneamento básico. Hoje o grande desafio é duplicar a estação de tratamento. Tem projeto, licitação feita e contrato prontinho para ser assinado. Se houver financiamento federal, porque isso é um pedido desde 2012, a gente começa já em 2021. Se não houver, eu só vou esperar 2021. Em 2022 a gente começa com recursos próprios. Prefeitura e SAI juntos vão fazer a duplicação da estação de tratamento. Fazendo essa duplicação, nós teremos condições de universalizar no máximo em 6 anos. Mas se cada governo cumprir o mínimo de 10% que nós cumprimos, em breve Jacareí será uma cidade 100% com saneamento básico. E um assunto muito questionado e alvo de muitas reclamações de moradores da cidade é em relação ao transporte público. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê a qualidade do serviço prestado hoje, o preço da passagem e quais mudanças que o setor pode sofrer. Nós temos que tirar essas reclamações do período de pandemia, porque é um período excepcional. As empresas de transporte coletivo que perderam os usuários estudantes sem ter a receita, tendo que manter a mesma estrutura operacional, é a mesma coisa que você manter uma empresa com o mesmo número de carros, com o mesmo número de funcionários, sem poder reduzir e perder 30% dos clientes. A conta não fecha. Então esse ano é excepcional. Até o ano passado, tínhamos reclamações pontuais, não eram exageradas. A tarifa está congelada. A Jacareí mantém há 2 anos a mesma tarifa e não aumentamos na pandemia. O grande desafio para o ano que vem é a retomada desse mercado. As empresas também estão assistindo a concorrência muito difícil com os aplicativos e também perde o número de usuários. Ou seja, o transporte coletivo no Brasil inteiro vai ter que ser redefinido, vai ter que ser modificado. Enquanto não há uma política nacional direcionada para o transporte urbano, e isso tem uma secretaria no Ministério que faz isso, que tem que fazer isso, e até agora está parada, nós vamos ter que facilitar para garantir que aquela pessoa que não tem carro, que não tem condições de pagar um aplicativo, use o transporte coletivo. E o desafio é o poder público, cada ano, assumir mais as gratuidades.
a gratuidade para estudante, a gratuidade para maiores de 60, a gratuidade para as pessoas com necessidades especiais. Quando o poder público vai assumindo essas gratuidades, ele retira do peso de quem paga a tarifa o custo dessas gratuidades. Não é correto. Se o poder público quer dar gratuidade, ele tem que subsidiar, ele tem que bancar essas gratuidades, porque senão aquele que não tem gratuidade e que paga a tarifa vai pagar para que os estudantes usem gratuitamente, para que todos maiores de 60 anos usem gratuitamente. Este é o grande desafio a partir do ano que vem. Vindo um pouquinho para a corrida eleitoral, a gente sabe que hoje a concorrência inclui aí mais outros 10 oponentes, alguns já conhecidos das urnas, outros não. Gostaria de saber do senhor por que é que o eleitorado deve permanecer acreditando que o senhor é a melhor opção para a gestão da cidade. Primeiro, porque não se governa sozinho. Você vota no prefeito, mas também elege 13 vereadores, tem o vice e tem uma equipe de trabalho. Em Jacareí são cerca de 205 pessoas. Então você tem que pensar primeiro, quem é o melhor grupo? Não só o prefeito. Quem são as melhores pessoas da cidade? Você convive com elas. Então escolha o grupo. Quem tem pessoas? Quem tem um grupo de pessoas? Quem conhece a cidade? Quem estudou a cidade? Quem está preparado para enfrentar os desafios da retomada da pandemia? Então, quando a gente faz essa análise, a gente vai reduzir aí a 2, 3 grupos políticos na cidade. Os demais são postulantes individuais, são pessoas que acham que têm direito e que querem se apresentar como opção. Mas grupos políticos capazes de oferecer um projeto e de ter gente para tocar esse projeto, a gente tem no máximo 3 na cidade. E eu tenho certeza que pelo que fizemos nos últimos 4 anos, somos os mais preparados, somos o melhor grupo sim. Por isso confiamos no julgamento popular. Prefeito, eu gostaria de agradecer a sua atenção, sua disponibilidade e pedir agora, por favor, para que o senhor apresente suas considerações finais para quem está assistindo. Olha, nós assumimos o compromisso de mudar Jacareí. Estamos mudando de verdade. A primeira grande mudança que fizemos foi a mudança ética. 4 anos sem escândalo, sem denúncia, sem corrupção. A segunda mudança que fizemos foi acabar com o amadorismo. Tudo que é feito em Jacareí é fruto de estudo, fruto de preparo, fruto de pesquisa e de profissionais técnicos, servidores efetivos que todos foram valorizados. Prometemos cuidar de quem mais precisa. Então aí as 100 ruas asfaltadas, em especial nos bairros mais afastados. Estão aí os remédios sendo fornecidos regularmente, as cirurgias eletivas, a ampliação da oferta de vários atendimentos na saúde. Nós nos prometemos a tirar o seu filho da fila da creche. Tiramos o seu filho da fila da creche. Além disso, fornecemos merenda de qualidade, fornecemos uma educação de qualidade já reconhecida. Por tudo isto e por mais que fizemos, eu tenho certeza que você sabe que Jacareí está mudando de verdade. E vamos continuar mudando para valer. Obrigada, candidato. Obrigada a você também que nos acompanhou, nos assistiu. A gente se encontra novamente em uma próxima entrevista. Até mais.